E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Reino do Norte. Aqui é o Sherman Cardoso, criador deste podcast, cuja finalidade é abordar temas sobre a cultura, costumes, histórias e o cotidiano em geral do norte brasileiro. Inicialmente, os episódios tinham participação de alguns convidados, e a gente sempre falava sobre vários assuntos, desde cultura pop em geral, falava sobre política, abordava até sobre a nossa infância e adolescência nos anos 80, 90 e início dos anos 2000. Porém, nessa nova temporada do Reino do Norte, eu quero abordar alguns acontecimentos que deixaram suas marcas na nossa história. Antes de começar a falar sobre o caso que nós vamos trabalhar nessa nova temporada, eu queria te fazer uma pergunta. Você já foi vítima de uma mentira ou de uma história mentirosa? Você já tentou descobrir a verdade, porém quanto mais tentava entender os fatos, pior as coisas iam ficando? Pois é. Em meados de 2012, eu trabalhava numa livraria de Manaus e eu tive contato com o livro do publicitário Durango Duarte, intitulado Caso Delmo, o crime mais famoso de Manaus. Na capa havia uma foto de um rapaz, um recorte de jornal de um rapaz, aparentando ter não mais que 20 anos. E uma frase destacada onde se lia 27 homens nos bancos dos réus. O livro estava em destaque na gôndola da seção de livros regionais, junto com o Tiago de Mello e outros autores, Milton Ratum e etc. E me chamou a atenção por alguns motivos. Primeiro, eu sempre me interessei por esse tipo de assunto, mas eu nunca tinha ouvido falar desse caso. E também, lógico, pela frase destacada com fundo amarelo de 27 homens nos bancos dos réus. O livro do Durango é uma transcrição das matérias publicadas daquela época nos jornais Diário da Tarde e o Jornal, como ele próprio diz na introdução do livro. Abre aspas. A opção pela transcrição das matérias deveu-se ao fato de que o estilo empregado nos textos dos repórteres de O Jornal e Diário da Tarde privilegiava a riqueza de detalhes, a minúcia dos acontecimentos. O mesmo com todo o viés natural, com toda a possível existência de uma abordagem parcial acerca dos acontecimentos que precederam e sucederam o caso, o que é inerente a qualquer veículo de comunicação de ontem e de hoje. Para que então eu iria querer inventar a pólvora? Fecha aspas. Na aba do livro, na orelha do livro, como alguns chamam, sempre tem um resumo também, e eu aproveitei para dar uma lida e eu vou passar para vocês agora como está escrito. Abre aspas. Na noite de 5 de fevereiro deste ano, aconteceu em Manaus um fato que, pode-se dizer, abalou o mundo. Um grupo de chofés, imbuído de ideias de vingança, assaltou uma ambulância do Serviço de Socorro de Urgência em pleno centro da cidade, e dela arrancou o jovem estudante Delmo Pereira, indo trucidá-lo nas matas da Estrada Velha de São Raimundo. Delmo teve uma morte horrível, ficando com o corpo desconjuntado, o crânio ferido, alguns membros quebrados, um olho entumecido, e seu ventre foi aberto com uma faca peixeira, usada na ocasião do crime por um de seus cruéis matadores. Os fatos que antecederam a esse medonho crime ocorrido na Estrada Velha de São Raimundo são de todos conhecidos, sabendo-se, principalmente, que a multidão dos choferes assim agira fazendo justiça pelas próprias mãos, em virtude da incapacidade demonstrada pela polícia de então que nada fizera de prático, no sentido de descobrir pretensos cúmplices daquele estudante num outro crime por ele praticado dias antes, em lugar também ermo da estrada de Campos Sales, em que foi vítima o chofer José Honório Alves da Costa, colega dos matadores de que aqui se fala. Jornal, 22 de junho de 1952. Fecha aspas. Bom, já lendo isso, foi suficiente para despertar meu interesse pela obra e saber mais sobre o caso. Avançando um pouco mais na leitura, o que me deixou intrigado, de fato, é a quantidade de depoimentos contraditórios do Delmo. Por esse motivo, no início do episódio eu fiz aquela pergunta para você, sobre se você já foi vítima de mentira ou se você já tentou descobrir o que de fato estava acontecendo. Porque em algumas versões dos depoimentos do Delmo possuía a presença de cúmplices, confundindo nomes e suas participações. Outras versões do depoimento, ele era o único autor do crime. Então, para ficar mais fácil o entendimento desse caso, eu resolvi dividir a temporada em 3 partes. A primeira parte abordando sobre a prisão do Delmo pelo assalto, a serraria e a morte do chofer, os seus depoimentos e a aplicação do soro da verdade. Sim,
É isso mesmo que você ouviu. O Delmo Pereira foi submetido ao soro da verdade para esclarecimento dos fatos, o que é no mínimo bizarro. A segunda parte irá abordar o assassinato de Delmo e o julgamento dos 27 réus envolvidos. A terceira parte eu vou aproveitar para incluir algumas entrevistas que fiz com algumas pessoas que têm conhecimento do caso ou que elaboraram algum tipo de material ou que foram testemunhas da época, né? E as conclusões dos inquéritos e julgamentos. Assim como o publicitário Durango Duarte utilizou dos noticiosos da época, o Jornal e Diário da Tarde, eu vou aproveitá-los como base da pesquisa e o desenvolvimento dos episódios. Lembrando que o caso Delmo ocorreu no início dos anos 50, então os registros que a gente tem da época, eles são bem limitados. Eu vou ficando por aqui, eu deixarei os links na descrição do episódio para dúvidas, críticas, sugestões e correções, etc. Para quem quiser entrar em contato, fique à vontade. O meu muito obrigado a todos e até o primeiro episódio.